Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Tô cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. Amiga, tô cansada. Tô muito cansada. Eu fico cansada, jura tu? Eu tô cansada. Mas eu tô muito cansada. Do jeito que você tá cansada, eu também tô. Tá cansada, Renata? Tô, mas tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar cansado também, tá todo mundo cansado. Tá cansada, Jelen? Eu tô, você tá? Eu tô cansada também. Eu tô cansada, mas tem níveis diferentes de cansaço, né? Hoje, os pratinhos da malabarista aqui estão girando, mas tem dia que cai algum, às vezes quebra, e às vezes a gente fica só o pó, a cinza, porque queimou tudo. Burnout. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pede ajuda, procura atendimento, e aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, a gente pergunta aos cientistas. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Sim, eu estou tão cansada, mas não pra dizer que precisamos ter essa conversa. Burnout, neoliberalismo, indivíduo como empresa de si mesmo, sociedade do desempenho, esgotamento. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Eu sou Jelen Borges, jornalista e pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Eu sou Thaís Nadai, estudante de jornalismo na UFO e integrante do projeto Focus. Sejam bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido número 85. Eu estou tão cansado, mas não para dizer. Os nossos ouvintes ao Pé do Ouviders gostam de saber o que a ciência tem a dizer sobre temas importantes no nosso cotidiano. Na nossa reunião de pauta, quando pensamos no tema Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, pensamos em abordá-la cientificamente, tanto do ponto de vista da psicologia quanto das ciências sociais. Por isso, nós convidamos 2 pesquisadores dessas áreas, com quem eu já tive e tenho o prazer de trabalhar em outros projetos ou de entrevistar sobre outras pautas. Um deles é o psicólogo Eduardo Bernardes, que é professor do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, da UFO, meu colega de equipe no Python of Science. Eduardo, bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido e conta um pouco mais para os nossos ouvintes. Quem é você no currículo Lattes e fora dele também, que a gente é curiosa sobre a vida dos cientistas? Muito boa tarde, Jelen. Prazer falar com você, prazer falar com os demais convidados também, doutora Patrícia. Bom, dentro do Lattes eu sou psicólogo, sou formado pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e eu tenho pós-graduação na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado, trabalhando essencialmente com teorias da frustração. Mas a frustração do ponto de vista experimental. Nós trabalhamos na área de neurociência com modelos animais, e aí nós investigamos modelos animais de frustração para, claro, no segundo momento, avaliarmos esses mesmos efeitos da frustração em situações cotidianas, para que a gente possa resolver, tentar mitigar alguns mecanismos que levam à frustração nos indivíduos. Atualmente eu estou no campus do Pontal, em Tuiutaba, também continuando com as pesquisas relacionadas à frustração e agora também desenvolvendo uma linha de pesquisa acerca da síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. Fora da tela, fora do Lattes, sou uma pessoa comum que gosta de praticar esportes, às vezes por prazer e às vezes por obrigação, como é o caso da academia. Gosto bastante de ouvir música e sair, divertir com os amigos sempre que possível. Ter uma vida bem pacata. A idade vai mostrando isso pra gente, ficando mais pacato, mais calmo, mais leve, sem correria e tentar levar a vida da forma mais prazerosa possível. Bom, a nossa outra convidada é a professora Patrícia Trópia, do Instituto de Ciências Sociais da UFO. No portal Comunica UFO tem uma entrevista que a Jelen fez com a Patrícia lá em 2014 sobre trabalho e gênero, além de várias outras matérias da DIRCO. A mais recente é de quando ela integrou a equipe de transição do governo Lula. Patrícia, bem-vinda ao Ciência ao Pé no Ouvido e conta pra gente um pouco mais sobre quem você é no Lattes e fora do Lattes também.
Agradeço muito, Dielen, Thaís, um prazer, Eduardo. Bom, a Patrícia Trópia, no currículo Lattes, ela é docente do Instituto de Ciências Sociais, eu sou da área da ciência política, e há mais de 30 anos eu pesquiso sindicalismo, movimentos sociais e as condições de trabalho. Minha grande preocupação, meu grande tema de pesquisa é a luta, os protestos dos trabalhadores. Eu presidi a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, exatamente na pandemia, que é um momento muito particular, em que as contradições, né, elas se tornam muito mais evidentes. E tive também o prazer de compor a equipe de transição, né, na equipe do trabalho. Pesquiso, né, o sindicalismo, como eu chamei a atenção de vocês, de diferentes ângulos. Os desafios atuais do sindicalismo, as adversidades que os trabalhadores vêm enfrentando nos últimos anos, entre eles a questão do adoecimento, a questão do gênero também, e agora estou começando um projeto de pesquisa para pensar a relação entre sindicalismo e a questão ambiental. Afinal de contas, a gente tem que fazer alguma coisa para adiar o fim do mundo. Um prazer essa conversa. Muito obrigada. E fora do Lattes, tem alguma coisa para contar para a gente? Sim, fora do Lattes, bem, eu sou a avó de 3 netinhos, uma netinha de 7 anos e 2 gêmeos, Maia, Max e Tony. Infelizmente, eles não moram perto, moram longe, então quando eu saio de férias, eu não tenho férias. Quando eu saio de férias, eu vou ser vovó, né? Gosto muito de música também, ouço, procuro, e tô tocando piano também, depois de 20 anos. Ah, que legal. Mais de 20 anos, 30 anos sem tocar. Essa é o meu hobby, o meu lazer para tentar fugir desse estresse que vai mover a nossa discussão agora. Sim, sim. Bom, a nossa primeira pergunta é um pouco mais direcionada ao Eduardo, porque nós queremos falar do ponto de vista da psicologia. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, já foi incluída em 2022 na lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Explica pra gente, Eduardo, o que é burnout e quais são os sintomas? Bom, a síndrome de burnout é uma síndrome, o nome completo é síndrome do esgotamento profissional. É uma doença relacionada diretamente ao campo do trabalho. É claro que hoje, com o avanço dos estudos, isso está sendo redefinido, principalmente o que nós estamos chamando de trabalho aqui. E é direcionada para aqueles setores do trabalho que têm uma alta demanda, uma alta exigência, um alto nível de competitividade, uma alta responsabilidade sobre os indivíduos. E esses fatores, levando a uma certa exaustão, seja física ou emocional, é o que caracteriza, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela tem N sintomas, a gente pode listar alguns deles, cansaço, seja mental ou emocional, fadiga, pressão alta, dor de cabeça constante, alterações gastrointestinais, alterações no humor, sentimentos de fracasso, sentimentos de desesperança, negatividade constante, sensação de que a pessoa nunca consegue atingir os seus objetivos dentro da corporação, dentro da organização. Então você tem, sim, para além disso, você tem uma série de outros sintomas que caracterizam essa exaustão. Patrícia, de acordo com uma instituição internacional chamada International Stress Management Association, o Brasil é o país com o segundo maior número de trabalhadores afetados pelo burnout, contabilizando quase metade da força de trabalho do país. Patrícia, a que nós podemos atribuir um número tão alarmante de sobrecarga no trabalho dentro da realidade brasileira? Bem, o aumento nos casos, o próprio crescimento do interesse do estudo está relacionado com a dinâmica do trabalho, mas também com a dinâmica da vida na nossa sociedade, que é uma sociedade baseada na acumulação de capital, na reprodução do capital, ou seja, a competitividade, o aumento da produtividade são inerentes à nossa sociedade. E no caso da sociedade brasileira, que nunca teve, digamos assim, uma proteção do trabalho, um sistema de saúde voltado com prioridade para os trabalhadores e para as trabalhadoras, que passou inclusive por uma reforma trabalhista, uma reforma trabalhista que tirou inúmeros direitos, que intensificou a jornada, que criou trabalhos e contratos precários,
que diminuiu a proteção social. Então, as instituições voltadas para a proteção social, inclusive algumas que estão dentro do Estado, a fiscalização do trabalho, que é tão importante para verificar saúde e segurança, isso tudo foi desmontado. Aliás, foi essa a principal conclusão do nosso trabalho na equipe de transição do governo, né? Então, diante desse quadro do cenário mais amplo do capitalismo financeiro nos países dependentes e no caráter, digamos assim, mais radical das reformas trabalhistas, a gente pode entender o cenário do trabalho, que é um cenário que está exigindo mais de nós todos, um cenário que exige que a gente trabalhe mais, que muitas vezes a gente tenha que complementar o nosso trabalho com um segundo trabalho, fazendo bicos, sendo professor durante a semana ou durante a parte da manhã e à tarde sendo motorista de Uber. Quer dizer, tudo isso leva a uma intensificação do trabalho, a um esforço do trabalho, a uma maior pressão do trabalho. Nós vamos discutir a questão das tecnologias, mas ao contrário da gente achar que o trabalho hoje é mais autônomo, nós somos mais livres, o trabalho hoje é mais vigiado. Todas essas condições de trabalho, elas são potenciais para esses vários sintomas que o Eduardo chamou a atenção. Essa sensação de frustração, a sensação de trabalhar muito e não conseguir pagar as contas, não conseguir honrar os compromissos, não conseguir formar, criar os filhos, né? Então, a incorporação desse hipersofrimento, entre outras causas, né, leva a essa síndrome do esgotamento profissional. Muito obrigada. Além de tudo que você disse, é possível a gente dizer que o fenômeno do burnout está relacionado à automatização do trabalho? A tecnologia, ela é um fator que fortalece o adoecimento psicológico? Essa é uma excelente questão, porque a gente tem que pensar que a automação, a automatização ou a inserção das tecnologias, elas significam meios de produção, né? Não é a tecnologia em si, é o modo como a tecnologia ela é empregada. Como é que a substituição do trabalho humano em determinados momentos pode ser uma forma de libertação, mas também pode ser uma forma de ampliar a exploração, ampliar a opressão. Então, nesse sentido, e compreendendo que a tecnologia, o modo como ela é usada, potencializa uma série de doenças, inclusive burnout, é que a gente tem que considerar o que a tecnologia faz. Ela borra os tempos, ela faz com que a gente trabalhe mais nas mesmas horas. Então, minha jornada de trabalho é de 40 horas, mas naquelas 40 horas eu acabo trabalhando muito mais, eu faço muito mais coisas, pensando em reuniões. Hoje a gente começa uma reunião 1 minuto depois de ter terminado uma outra. Antigamente a gente pelo menos tinha que mudar de sala, tomar um café. Eu estou dando um exemplo que pode parecer bobo, mas ele levado, né, estudado na sua profunda dimensão e a partir dos cânones da ciência, revelam o aumento da produtividade, da intensidade do trabalho. Então, por exemplo, aqueles segmentos de trabalhadores, sei lá, vamos pensar os entregadores da Amazon, os entregadores de iFood. Esses trabalhadores, eles estão extremamente vigiados. Aquilo que a literatura chama de uma gestão algorítmica. Como que os algoritmos, como que aquela ciência da computação que está dentro dos aplicativos vigia, controla e pressiona para que os trabalhadores, nós trabalhadoras e nós trabalhadores, intensifiquemos a nossa jornada. Então, sim. Além disso, tem uma questão da alienação, né? Ou seja, o trabalho é alienado. E a tecnologia, de certa maneira, ela reforça essa alienação. A gente não, se o trabalhador, em geral, não se vê naquilo que ele faz, raramente ele se vê naquilo que ele faz, com a mediação das tecnologias, isso fica mais exacerbado, ao ponto dos próprios trabalhadores, e aí eu vou encerrando, não se verem como trabalhadores. Você pergunta para muitos trabalhadores de aplicativos, eles falam, não, eu não sou trabalhador, eu sou um empreendedor, eu é que administro a minha força de trabalho. Então, nem o próprio trabalhador se percebe como tal. Então, acho que, né, um pouco das razões são essas. Uhum. Só complementando a fala da professora, que é muito interessante, inclusive, esse não reconhecimento é visto dentro da teoria que elaborou o burnout como despersonalização. A pessoa não se reconhece naquele trabalho, como se ela ligasse o piloto automático e simplesmente executasse a tarefa. Ela não vê sentido
naquilo que ela está fazendo. E esse também é um fator muito decisivo no desenvolvimento da doença. Que, aliás, é a partir dessa perspectiva que surge a base da frustração no campo do trabalho. Olha que interessante. Realmente, às vezes eu sinto que não estou trabalhando, né? Então, sou uma jornalista da universidade, com o WhatsApp, os grupos de mensagens, o trabalho não termina quando a gente bate o ponto para ir embora. Então, parece que a gente sempre faz caber responder mais uma mensagem, interagir ali em um grupo onde a gente foi marcado, né? E essa hiperconectividade, que é até a nossa próxima pergunta, até nos momentos de lazer a gente experimenta isso, né? Por exemplo, quando a gente tá numa festa, tá no bar, a gente já chega produzindo um story, e aí publica nas redes sociais, fica entrando ali para ver se alguém curtiu, comentou ali. A gente tá trabalhando para os donos das big techs, né? Então, assim, como que a gente pode até descansar se até no nosso momento de lazer a gente entrou nessa lógica produtiva que até o nosso lazer precisa ser produtivo? Sim. E um grande problema em estudar esse fenômeno é que eu vejo que o burnout, eu costumo dizer que ele é democrático, né? Ele pega todas as categorias profissionais, mas o desenvolvimento dele é diferente a depender da categoria. Tá. Então, eu não posso falar do burnout dos professores da mesma forma que eu falaria do burnout com os profissionais de TI, ou do burnout com os médicos, ou do burnout com os advogados, jornalistas, etc. Assim, no final das contas, o problema é o mesmo para todo mundo. Mas o desenvolvimento da doença é diferente para cada categoria, que gera, né, um esforço maior para a gente entender como se dá isso. Nessa cultura que você está dizendo, né, de exaltação do trabalho contínuo e de valorização dessa forma de trabalho. Valorização da forma de trabalho em detrimento das condições de saúde do trabalhador. Nessa história de fazer mais uma função aqui e outra ali, os brasileiros somam, em média, 39,5 horas de trabalho semanais, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, a gente tem que considerar as profissões que não têm horário fixo, os que têm horários em escalas diferentes, os que trabalham como pessoa jurídica e não têm os direitos trabalhistas básicos, os que são quase obrigados a trabalhar fora do horário. Enfim, como dito pelo professor Eduardo, assim como uma máquina que fica defeituosa caso seja usada em excesso, o mesmo acontece com o corpo humano. Sim, e tudo isso que vocês comentaram, né, me fez lembrar de autores como Byung-Chul Han, Christian Laval, Pierre Dardot, que escrevem, né, sobre a sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, sobre essa nova razão neoliberal que produz esse indivíduo empresário de si mesmo, que se autogoverna, se autoexplora, um desejo que nunca é saciado, né? Então, vocês já tocaram nessas questões. E também, como o Eduardo estava comentando, que é diferente quando a gente fala de uma profissão para outra, mas quando a gente também introduz nessa análise, né, pensando esse problema do burnout na sociedade hoje, as relações de classe, de raça e de gênero são questões que vão tornar o problema ainda mais complexo, né, quando nós observamos relações como essas. E eu gostaria de ouvir um pouco vocês falarem sobre isso também, por favor. Olha, o trabalho, Jelen, é fonte de toda a riqueza, mas essa riqueza ela não é igualmente distribuída numa sociedade de classes. Então, essa divisão desproporcional, desigual, estruturalmente desigual, está na base de um trabalho que é raramente criativo, raramente satisfatório, mas que é profundamente opressor. E ao lado da exploração do trabalho, coexiste no nosso trabalho formas de dominação, de assimetrias. Então, o racismo convive e potencializa a exploração. E a exploração do trabalho potencializa o racismo. A misoginia, as várias formas de preconceito. Então, veja bem, uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade que tem, né, uma estrutura social não só desigual do ponto de vista de classe, mas com assimetrias históricas, isso potencializa o sofrimento. Isso leva a uma ampliação do sofrimento, né? Uma sensação de incapacidade. Então, eu estou chamando a atenção para um aspecto muito genérico, mas que é captado no dia a dia, pode ser percebido no dia a dia, no esforço, por exemplo, que os estudantes fazem
movimento negro fez para conquistar as cotas e o quanto que os estudantes cotistas são no cotidiano da universidade alvo de preconceito. Então, o quanto que os trabalhadores são no dia a dia, nós mulheres no dia a dia, alvo de preconceito. Então, eu não estou separando a questão de classe da questão de gênero, da questão de raça, mas eu estou mostrando como que elas são relacionadas e como uma potencializa a outra. E isso, evidentemente, tem relação com o sofrimento, que é um sofrimento com uma potencialidade, né? Com um grau de gravidade que leva as pessoas a serem mutiladas, a serem validadas para o trabalho, que poderia ter uma dimensão emancipatória, que deve ter uma dimensão emancipatória, mas que na nossa sociedade tem uma dimensão cada vez mais flagrantemente opressiva. E é importante a gente, só complementando, né? É importante a gente analisar sobre os mais variados aspectos, por quê? Nós estamos falando aqui da síndrome de esgotamento profissional de forma isolada, mas a gente precisa entendê-la, como ela funciona, como ela se dá, como ela se desenvolve, dentro também das relações de poder. Inclusive, semana passada, eu vi um trabalho de 2020 mostrando os níveis de preconceito na classe médica com relação à população negra e, sobretudo, aqueles médicos que estavam diagnosticados com burnout. Ou seja, a doença potencializava o comportamento preconceituoso desses profissionais. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. O comportamento desses profissionais relacionados à população negra. Então, é muito importante esse apontamento que a Jelen fez de analisar não só a doença, né, mas a doença dentro de um contexto. E principalmente voltado para as minorias, né? Mas deixar claro aqui, as minorias participativas. Né? Quando estamos falando aqui da comunidade negra, também explorar um pouco mais a relação, o desenvolvimento da doença com as mulheres, sobretudo aquelas que fazem um trabalho doméstico, porque a gente está falando de trabalho, né? Mas num primeiro momento falava-se do trabalho do ponto de vista formal. A gente precisa explorar um pouco mais esse trabalho informalizado, informal, não remunerado, né? Não remunerado e que é tão ou mais desgastante que outras formas de trabalho. Então, existem algumas pesquisas, mas ainda está muito incipiente ainda, o trabalho muito inicial. Em ciência, a gente fala que 50 anos está engatinhando. Aí está mesmo. Apesar de se produzir muitos trabalhos sobre o burnout, ainda tem muita coisa para ser descoberta, sobretudo para essas novas formas de trabalho. O trabalho não remunerado, o trabalho acadêmico, porque estudante também tem esgotamento, está sendo pouco explorado. Dinâmicas da relação professor-aluno também que desgastam, da relação médico-paciente, terapeuta-paciente, profissional de TI com o mercado que ele atende, que ele assiste, enfim. Apesar de vários trabalhos na área, a gente precisa ainda verificar como em cada contexto isso funciona. Sobretudo no contexto onde estão incluídas essas minorias que a professora citou. E com relação a isso, eu queria também comentar que é aquilo que a gente ouve no próprio cotidiano ou entre os próprios movimentos. Nós, mulheres, além da questão da jornada dupla, parece que a gente está sempre precisando trabalhar em dobro para provar alguma coisa, porque é duvidada a nossa capacidade. E também quando a gente observa a população negra, a população indígena inserida no mercado, sempre vem isso também, essa necessidade de sempre ter que provar, diferentemente do homem branco, enfim, né? Mas também vocês tocaram na questão dos estudantes e a gente até queria comentar sobre isso também, porque a UFO tem uma pesquisa já há alguns anos, ela é repetida, sobre sofrimento psíquico na pós-graduação. Inclusive, eu conversei recentemente com a equipe, devem sair novos resultados em breve, acompanhem no portal Comunica UFO. Mas já publicamos de edições anteriores e essa pesquisa e outras também têm mostrado que a carreira do pesquisador, do cientista em formação, né, o pós-graduando, a pessoa que está no mestrado, no doutorado, também tem muito burnout nessa situação, nessa etapa da formação, porque a situação está muito longe da ideal. Para começar, a remuneração, né, porque fazer pesquisa é trabalho, mas a remuneração é na forma de bolsa. Nós ficamos muitos anos sem reajuste, agora recentemente que tivemos, e ainda assim essa remuneração na forma de bolsa nem chega a ser a ideal. E quem não é bolsista, quem trabalha, tem a dificuldade de conciliar. É o meu caso, por exemplo, além de ser jornalista, eu sou doutoranda em estudos linguísticos. E se eu for falar pela minha experiência pessoal, acho que o maior fator de esgotamento para mim hoje é isso de estar envolvida com muitas frentes, muitas coisas, todas elas muito importantes. Então, é um estado constante de vigilância, né? Uma sensação de que você pode perder alguma data importante, um prazo importante, enfim.
isso tudo gera, né, essa angústia. Para o bolsista também ainda vem a questão, quando acabar o mestrado ou o doutorado, o que vai acontecer depois, né, uma certa insegurança. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o burnout entre estudantes e os profissionais que fazem ciência hoje no Brasil, já que o nosso programa é sobre ciência. Bom, acho que sobre sofrimento na pós-graduação, acho que a gente tem muito a contribuir, né? A gente entende bem do assunto. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal na Universidade de São Paulo, onde eu vim de um programa que tinha um alto nível de exigência, né? Um programa com a avaliação da CAPES muito alta. E isso a gente percebia no dia a dia como as consequências dessa alta avaliação, digamos assim. Porque nos era exigido muita coisa. E acaba que é uma cultura que você não, num primeiro momento, nem questiona. Você só entra no ambiente universitário e toca o barco. A gente tinha, eu lembro, que nós tínhamos horário para entrar no laboratório. Para sair era outra coisa. Então, às vezes, eu ficava uma manhã e uma tarde. Às vezes, eu trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia, principalmente na fase de coleta de dados. Por um lado, satisfeito por estar ali, por buscar um diploma, uma qualificação, mas também apreensivo pelas minhas expectativas. O que vai ser de mim, como a Diele apontou, o que vai ser de mim quando eu tiver com o diploma na mão? Porque eu não tenho emprego, não tenho nada. Isso aqui é uma bolsa. Fui privilegiado por ter uma bolsa, por conta do programa, mas isso não é garantia de nada, né? A apreensão continuava. O que vai ser de mim quando eu sair? E aí o cansaço, né? Eu não cheguei a ser diagnosticado com um burnout, mas a experiência do esgotamento, acho que quase todos, se não todos, os estudantes passam. Para além de outras questões, que é a falta de segurança. E a insegurança também é uma característica que potencializa o burnout. Você não saber o dia de amanhã, você não ter as coisas muito bem garantidas, porque após, né, só vai te garantir o diploma, mas não vai te garantir um futuro que você planejou. É uma meta que você está buscando, mas você não sabe se vai alcançar. Então, essa insegurança também é uma variável muito importante para o desenvolvimento desse esgotamento. Eu queria complementar o Eduardo, que todo o nosso sistema de pós-graduação e, inclusive, a nossa carreira nas universidades públicas, federais, estaduais, municipais e nas universidades privadas, está baseada num modelo de concorrência, de competição muito acirrado. A época que eu fiz o mestrado, não era essa época de hoje que os estudantes têm 2 anos para fazer mestrado e 4 anos para fazer doutorado. Nós tínhamos um pouco mais de tempo. Então, nós tínhamos mais tempo do que? De fazer as disciplinas, fazer o levantamento de dados e amadurecer, porque uma dissertação e uma tese implica e supõe que você tenha tempo para amadurecer, para pensar, para avaliar, para analisar os dados, confrontando com a bibliografia. Então, o nível de exigência aumentou muito. Então, o próprio modelo e o próprio sistema, ele instiga essa concorrência, ele instiga ao sofrimento. E isso não só na pós-graduação ou na graduação, porque hoje também os alunos estão no primeiro ano e já estão querendo entrar, né, nessa concorrência, mas sobretudo na nossa carreira como professores. Acabei de fazer uma pesquisa aqui com os docentes da UFO, da educação básica, né, do ensino básico, mas também do ensino superior. E chama a atenção o percentual de professores, principalmente da educação básica, que não estão satisfeitos com a docência ou com a pesquisa, e os professores que relacionaram doenças que eles têm com o trabalho. Uma percepção sobre o adoecimento no trabalho, que, né, Eduardo, não é uma questão simples, porque, bom, a área médica, de uma forma geral, ela tende a biologizar a doença. Ela descarta os aspectos sociais da doença, individualiza a doença, quando, na verdade, a gente está falando aqui de uma doença que é social. Então, esse é um problema, né? Nós temos um sistema que adoece. Temos um sistema de avaliação e um sistema social que, ao invés, como eu chamei a atenção, né, de potencializar aquilo que nós temos de criativo, aquilo que nós podemos ter de criativo, intensifica a exploração, intensifica a opressão, intensifica aquilo que, né, nós estamos questionando aqui como doença, como adoecimento do trabalho. Sim.
Eu mesma já tive uma experiência com burnout no 3º período do curso de jornalismo. Eu ainda tô na graduação. E eu observo isso acontecendo com muitas pessoas e parece que elas são cada vez mais jovens. Eu tive amigos que sofreram com burnout antes de terminar o ensino médio. Então, são pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho, nem na graduação, nem na pós-graduação. E eu queria entender ao que vocês atribuem o burnout estar atingindo pessoas cada vez mais jovens, adolescentes, pessoas que ainda não estão inseridas nesse mercado de trabalho de competição. Então, eu costumo dizer, entre outras coisas, que o burnout tem um comportamento viral, né? Assim como um vírus, ele sofre mutações. Então, hoje nós temos, por exemplo, a incidência do burnout em população cada vez mais jovem, sobretudo mulheres. E aí a gente precisa entender, até fazendo uma contraposição com o que a Dielen acabou de falar do sujeito contemporâneo, empresário de si mesmo, que atribui para si a responsabilidade dos problemas. Entender que o burnout é uma doença um pouco mais sistêmica, ela tem um valor contextual, existe um contexto fora do indivíduo que potencializa o desenvolvimento da doença. Então, no caso da população mais jovem, e hoje eu percebi isso com mais facilidade, porque quando eu entrei na faculdade, os níveis de exigência da população jovem não eram tantos como são os de hoje, por exemplo. Então, hoje, a pessoa entra na faculdade com 17, 18 anos. Tempos atrás, a pessoa, né, terminava o ensino médio, tinha um período aí de curtição, vamos dizer assim, né? Vai viver a vida, vai pensar com mais calma qual curso vai fazer. Você tem um tempo para tomar decisões. Hoje não. E essa cultura onde nós estamos, que é fruto também desse aceleramento trazido pelas tecnologias, faz com que a gente seja obrigado a tomar decisões cada vez mais rápido e cada vez mais breves. Então você tem uma pressão muito grande num indivíduo de 17 anos, porque ele já tem que definir o futuro dele. Então, com 15, ele já tem que pensar numa faculdade, coisa que era impensável na minha época, por exemplo. Então, as decisões estão sendo tomadas cada vez mais cedo. E isso se reflete na escolha profissional, isso se reflete na faculdade também. A carga que os estudantes sofrem, ensino médio, graduação, cada vez mais cedo nos obrigam a tomar decisões às quais nós não estamos preparados ainda. Isso faz com que a gente tenha um altíssimo nível de responsabilidade frente a essas situações. Nem sempre a gente consegue tomar as decisões acertadas e isso vai gerar um certo estresse, um certo esgotamento e encaminhar, né, para um possível esgotamento. Eu acho que um outro aspecto também que a gente não chamou atenção, mas que eu acho que vale a pena, que é a conjuntura que a gente viveu na pandemia e a forma como a pandemia foi enfrentada no nosso país. A questão política, o negacionismo científico, isso afeta os pesquisadores, nós que procuramos fazer ciência. Ou seja, questionar o tempo todo a validade do que a gente faz, principalmente na minha área que é das ciências sociais. Esse negacionismo científico, ele também impacta na perspectiva que o jovem está construindo, não só profissional, mas aqueles que estão buscando a profissionalização da ciência. Sim, as escolas, as universidades, né, que elas se fecharam porque foram para o ensino remoto, na verdade estava dando muito mais trabalho para todos nós que atuamos nisso e muitas vezes a gente tendo que ficar provando que estava trabalhando por duvidarem do que estávamos fazendo naquele momento para proteger tanta gente que foi protegida por meio dessa medida do ensino remoto, né, das escolas e das universidades terem se fechado. E perfeito tocar nesse assunto da pandemia, porque ela aflorou algumas coisas que estavam escondidas aí, né? Uma delas é a questão do negacionismo. Associada à questão do negacionismo, existe um outro fenômeno que nós já vimos estudando há algum tempo e que potencializou após a pandemia, que é a psicofobia. A pessoa tem medo de falar que está doente, ela não assume. A gente via muito isso com depressão, né? As pessoas dizendo, depressão é frescura, depressão é mimimi, depressão é isso, depressão é aquilo, minimizando o problema. E em alguns casos a gente vê isso acontecendo também com o burnout, por conta dos fatores culturais, né? Que a gente vem falando aqui. Né? Exaltação do trabalho, né? Do trabalho exacerbado. Quanto mais a pessoa trabalhar, melhor. Nem que ela tenha que cair dura no chão ali de tanto trabalhar, mas o importante é que ela está trabalhando, não é uma pessoa ociosa. E a pandemia, com todas as suas variáveis,
mostrou isso pra gente, através de algumas variáveis, como, por exemplo, o negacionismo. Então, as pessoas negam, em algum momento, que elas sofrem, por exemplo, do burnout. Elas negam estarem cansadas, porque elas não querem passar, para quem está ouvindo, qualquer sinal de fragilidade. Né? Nós estamos na cultura das pessoas fortes, das pessoas invencíveis, das pessoas que aceitam qualquer desafio e das pessoas que não adoecem. Ouvindo vocês dois falarem sobre isso, sobre o quanto esse nosso contexto social ele influencia na questão do burnout, eu só consigo pensar que ele é uma coisa muito estrutural mesmo, que tá nas entranhas ali da nossa sociedade e que a gente também, além de pensar isso, né, em uma forma, assim, geral, a gente além de pensar nessa questão da cultura da meritocracia, do estágio tardio do capitalismo, tudo isso influencia, a gente pode pensar também de uma forma mais individual. E a minha pergunta para vocês seria: é possível a gente evitar o burnout em um contexto tão desfavorável, em um contexto em que pós-pandemia, negacionismo, tudo isso aconteceu? É possível a gente evitar ele, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo? E o que o nosso ouvinte pode ter se identificado com sintomas do burnout pode fazer caso ele acredite que tem o burnout, que ele precisa de ajuda? Eu posso dizer que o burnout não é só conjuntural. Eu acho que as conjunturas, não só as conjunturas nacionais, mas as conjunturas nacionais, dependendo dos grupos sociais e das ocupações e das profissões, como o Eduardo chamou a atenção, vai potencializar sintomas, efeitos diferentes. Mas não é só uma questão de conjuntura, é uma questão estrutural, né? A gente está falando de um sistema social que as mercadorias, né, o produto do trabalho, aparece de forma independente. Ou seja, o trabalho acumulado, todo o trabalho que está acumulado para essa atividade, para essa gravação acontecer, todo o trabalho que está acumulado nesse computador ou nesses equipamentos, todo o trabalho que está acumulado no dia a dia e que a gente não vê. Isso já é um fator que a gente chama, nas ciências sociais, de alienação do trabalho e que gera um sofrimento. Tem um filme super interessante que se chama Classe Operária Vai ao Paraíso, do Enio Petri. Esse filme eu sempre gosto de passar com os meus alunos, porque é um filme que mostra como que na época fordista, né, o trabalhador padrão, aquele trabalhador que ganhava prêmios porque ele era o mais veloz e que inclusive ditava a produção, à medida em que ele se acidentava, à medida em que ele deixava de ser o trabalhador padrão, o trabalhador premiado, ele adoecia. E tem uma cena do filme que um dos trabalhadores está num manicômio e um outro colega vai visitá-lo e pergunta para ele: quando que você identificou que você estava enlouquecendo, né? No diálogo do filme. E ele disse: quando eu comecei a me perguntar para que servia o que eu estava fazendo. Então, a alienação do trabalho é o fundo, tem uma questão de fundo que é estrutural para esse problema que a gente está chamando, que é esse hipersofrimento por não dar conta de responder àquelas exigências de um momento da sociedade capitalista que só amplia a intensificação e a exploração do trabalho, né? Então, na minha interpretação, é mais do que conjuntura, é mais do que uma situação específica de país ou de profissões. É uma questão estrutural. E para a gente enfrentar, claro que a gente tem que enfrentar o burnout, e provavelmente o Eduardo vai falar sobre isso, falando sobre a doença, compreendendo-a, criando mecanismos, ações, programas, exigindo que o poder público tenha instituições de encaminhamento, de atendimento psicológico, que haja campanhas de ajuda aos trabalhadores e não, né, de potencializar ou culpabilizá-los porque são vítimas. Então, existem programas e formas que a sociedade tem que criar para o enfrentamento, mas eu também acho que é muito importante a gente entender que esse adoecimento, o mal-estar da civilização capitalista, é a questão de fundo. É importante tocar nesse assunto porque não é possível evitar o burnout nesse contexto. Ele é muito desfavorável já há um certo tempo e a precarização acabou potencializando isso. Então,
não dá para você evitar o burnout, mas você tem maneiras de lidar melhor com a adversidade assim que ela surge. Então, no caso do burnout, por exemplo, eu estava até comentando com um colega, dizendo assim que eu vou utilizar a metodologia do Michael Jordan para poder resolver esse problema. Atenta, né? Aqui, querendo saber como é. O Michael Jordan é assim, um exemplo de atleta para todos nós. Ele dizia, numa entrevista, ele disse que quando a coisa está muito complicada, quando ele tinha um adversário muito difícil para vencer lá na NBA, ele dizia que a solução é voltar para a base. Está muito difícil, volte para a base. Faça o básico bem feito. Faça o arroz com feijão muito bem feito. Por exemplo, uma das maneiras de evitar o burnout é você reativar a sua vida social, que foi perdida com o excesso de trabalho. Você não liga mais para um amigo, você não convida um amigo para sair, você não conversa mais, não é a conversa virtual de WhatsApp, é a conversa no barzinho, olho no olho, cara a cara, que ainda está valendo. Ainda é a melhor forma de interação, apesar dos benefícios que a tecnologia nos trouxe. Mas o encontro presencial ainda é bem melhor que o virtual. Então, existem algumas práticas que são aparentemente simples. Aparentemente simples porque é difícil de aplicar, né? A pessoa precisa entender que ela precisa voltar alguns passos para poder tentar solucionar melhor o problema. Gerenciamento de tempo. As pessoas não conseguem mais gerenciar o tempo. Então, o trabalho é das 8 às 18 e eu faço o quê fora desse período? Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei trabalhar. Então, vou continuar trabalhando, vou continuar voltando a minha atenção para o meu trabalho. E esquece da vida pessoal. Atividades de lazer, estávamos comentando agora há pouco. Tem gente que não tem nenhum tipo de lazer, mesmo com tempo para praticá-lo. Prática de exercício físico, controle de alimentação, controle do sono. Tudo isso parece uma coisa muito distante da pessoa. E muito simples de fazer, desde que se tenha uma certa organização. Então, esse nível de organização tem que ser trazido para a vida do indivíduo, não só para a empresa. Porque na empresa eu tento ser organizado. Por que na minha vida pessoal eu não posso ser organizado também? Eu tenho um organograma, tenho uma sequência de execuções a fazer na minha empresa. Por que eu não posso ter uma sequência de execuções a fazer na minha vida para garantir o meu bem-estar? Então esse equilíbrio acabou se perdendo através da precarização, né, das relações de trabalho. E quando a gente percebeu, a gente já estava totalmente envolvido num nível de estresse muito alto e com uma grande chance de desenvolver a doença. Para encerrar, vocês já deram dicas muito interessantes. A professora já citou filme. O Eduardo falou da dica do voltar para a base. Eu vou colocar no espelho, assim, para eu me lembrar sempre, todo dia de manhã. Muito interessante. Mas queria saber agora, como um espaço final, se vocês ainda têm mais alguma dica, alguma sugestão para deixar para o nosso ouvinte. Ou, nesse caso, como a gente está falando tanto de cansaço, se a dica é não fazer nada, não tirar um tempo para o tédio, como o Eduardo comentou, que muitas vezes parece insuportável, né, pra gente. Tirar um tempo, como diz a Rita ali, nada melhor do que não fazer nada. Nada melhor do que não fazer nada. Qual que é a dica que vocês têm final e as considerações finais também, por favor? Bom, eu já dei a dica, né? Já deixei a dica do filme do Ennio Petri, né? A Classe Operária Vai ao Paraíso. É um filme magistral. Ennio Morricone é o músico, né? O famoso músico italiano de vários filmes interessantes. Então, eu sugiro. Engraçado, né? Quando você fez a pergunta, eu lembrei, passou na minha cabeça o livro Fogo Morto, do José Lins do Rego, né? Porque ali mostra, né? Em condições tão adversas, o que é a luta pela sobrevivência. Então, eu deixaria, né, a literatura, né, e esse filme indicado para aqueles que vão nos ouvir. E agradecer muito a oportunidade de te conhecer, Eduardo, rever de Ellen, conhecer Thaís. Também queria agradecer a equipe que está aqui, de suporte, e dizer que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante. Eu tenho maior admiração pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Eduardo? Bom, acredito, né, seguindo essa filosofia de exercer as coisas mais simples, um grande passo que às vezes é negligenciado, mas que é fundamental para que a gente possa entender e tratar a doença, é a gente tirar um tempo para nós mesmos. Lembrando que a gente falou muito a questão do burnout, e às vezes a pessoa se vale de algum tratamento para a doença, é entender que, primeiro, tratar o burnout não é tirar férias.
Porque senão seria igual o bebê para esquecer problema. Passa a ressaca, o problema está ali para você resolver. Mas é você parar para refletir sobre o que você está fazendo da sua vida até o momento e como você chegou àquele estado de coisas. Mas principalmente ter uma autovalorização, tirar um tempo para você, onde você possa se curtir. Entender que você não é uma peça de um sistema, de um maquinário maior. Você é uma pessoa que tem família, que sente prazer, que tem suas emoções e que precisa garantir o seu bem-estar também. Para garantir o bem-estar do outro e fazer com que o meio com o qual você vive seja um pouco mais saudável. Então, tire um tempo para você, para fazer as coisas que você gosta, para entender como você é, para entender as suas qualidades, as suas limitações, enfim. Né? Não pensar que é apenas uma máquina a serviço de uma corporação que vai te dar o dinheiro para você pagar suas contas, mas que na grande maioria dos casos está tirando também, em contrapartida, a sua saúde. E que vai te descartar em algum momento e te substituir por uma outra peça. Então a gente tem que ficar atento a isso. Voltar a olhar para nós mesmos e começar a fazer o mesmo investimento, a mesma energia que a gente usa nas corporações, começar a ter um pouco mais de amor próprio e investir essa energia também em nós mesmos. Antes de terminar esse episódio, fica aqui a recomendação da equipe Ciência ao Pé do Ouvido. Se você está se percebendo com sintomas de burnout, procure ajuda. Por aqui no setor, a gente sempre fala sobre a importância de procurar acompanhamento psicológico. Se você é estudante ou servidor da UFO, o Proteger-se é um projeto gratuito e que ajuda bastante. A universidade também oferece atendimento à população externa. Basta entrar em contato com a clínica. Várias universidades oferecem esse serviço, então não deixe de procurar por aí na sua cidade. Lembre-se, se isolar não é uma solução. E você, ao pé do ouvider, vamos te deixar com uma demandazinha agora, hein? Não é nada muito cansativo. Segue e deixe seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. No Spotify, dá para você comentar aqui no próprio episódio. Você também tá cansado? Como você acha que a gente pode resolver essa situação? A gente quer a sua opinião aqui, ao pé do ouvido. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. E você também pode falar com a Divisão de Divulgação Científica pelo WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pela jornalista Jelen Borges e pela estudante de jornalismo Thaís Nadai. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaya. A comunicação imagética foi feita pelo Matheus Freitas, estagiário de design. A divulgação nas mídias sociais está com o Túlio Daniel, com a Jelen e com a Thaís. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização desse episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeos são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Para que a nossa equipe possa descansar, esse episódio encerra a primeira fase da 4ª temporada do nosso podcast. Voltaremos no dia 1º de agosto. Mas para vocês não ficarem com saudade, a partir dessa quinta-feira, 15 de junho, lançaremos pequenas pílulas de ciência com cientistas explicando suas pesquisas. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.